palavra de Deus mais perto de você. Olá, muito boa noite a todos os nossos amigos e irmãos aqui da Rádio Paz FM, Rádio da Família 89,9, uma transmissora da Rio Bonito de Comunicações. Com muita alegria estamos aqui iniciando a Bíblia em Foco, sempre valorizando a Bíblia Sagrada. Com grande prazer, grande alegria, estamos iniciando aqui a nossa pré-aula da lição 11 da revista Betel, aqui do nosso campo Nação Madureira. Pastor presidente Amarildo Martins da Silva, a quem nós temos o maior respeito e na mais elevada estima e consideração. A toda a nossa diretoria do Campo Nação Madureira, a todos os nossos irmãos e amigos, obreiros, pastores, superintendentes de escola bíblica dominical, professores, aluno, a você que se encontra aí agora, amigo do campo, irmão do campo, que estão ao alcance agora da nossa voz, nesse momento tão especial de meditarmos na palavra do Senhor Jesus, através desse programa e através de muitos outros programas que a Rádio Paz tem alcançado vocês aonde vocês estão. Uma das maiores coberturas do estado do Tocantins, tendo a preocupação de levar a palavra de Deus a todos os lugares aqui do estado do Tocantins e também fora aí do estado do Tocantins. Com muita alegria, estamos chegando aqui agora no seu lar, chegando aí na sua casa, aonde você está, para abençoar a todos vocês. Vamos estar iniciando já aqui a nossa pré-aula. Antes, porém, aqui mandando um abraço muito apertado, muito carinhoso, a minha mãe Erondina, que está agora sintonizada, aos irmãos ali da ADARNO 72, irmãos que nós temos o prazer, o privilégio de podermos estar pastoreando ali aquela regional. Pastores abençoados, também de congregações abençoadas. Falo do nosso irmão Paulinho Leite, pastor Paulinho Leite, dirigente ali da congregação Água Fria, aos pastores Menivaldo, que também são irmãos, pastores Divanides, ambos dirigem ali também na nossa regional. Grande abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham, a todos os irmãos do campo Nação Madureira e a todos os outros ministérios. A você também que, mesmo não sendo evangélico, resolve abrir a porta do seu coração para receber a palavra de Deus nesta oportunidade. Grande abraço a todos. Vamos aqui então para ligeiramente, rapidamente, fazermos aqui a introdução da nossa lição. Lição 11, 10 de dezembro de 2020. Vamos para o nosso texto áureo, que diz-nos da seguinte forma: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12. Que palavra maravilhosa. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12. Esse tema, alcançando a cura dos ressentimentos. Então, importante nós estarmos analisando, e esse seria aqui o âmago da nossa lição. É nós levantarmos as nossas mãos, embora cansada, embora mesmo em meio às lutas e adversidades, nós podemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz em oração e clamarmos a Deus, que Ele está pronto e apto para nos ouvir, para nos abençoar. Verdade aplicada aqui da nossa lição. Pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir ser dominado por mágoa, ira e ódio. Então a verdade aplicada aqui, ela já dá aqui uma receita primordial, se nós quisermos ter vitória nesta área e não sermos aí alcançados pela mágoa e ressentimento. Então devemos buscar o poder do Espírito Santo,
para nós perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, que têm feito ou que têm falado alguma coisa que porventura possa nos magoar. Queridos, nós temos três objetivos principais aqui na nossa lição. E quais seriam esses três objetivos? O primeiro é conhecer mais a respeito do ressentimento. O que é o ressentimento? O que ele causa? Quais os seus males? A sua atuação que atrapalha a nossa inteligência emocional, nosso campo mental, a nossa saúde mental? De que forma atrapalha? De que forma ele traz prejuízos à nossa saúde mental e espiritual? Nós que devemos sempre buscar aí de Deus a renovação e nunca nos deixarmos aí sermos levados pelo ressentimento. Mas o primeiro objetivo é conhecer aí as áreas de alcance aí do ressentimento em nossa vida. E por isso nós precisamos alcançar a cura desses ressentimentos, né? O segundo objetivo aqui apresentado pela nossa lição é apresentar o ressentimento como um problema. Se você, querido, não entender que o ressentimento na tua vida não é um problema que não precisa ser superado, você vai, por certo, enfrentar muitas dificuldades na sua vida, uma vez que o ressentimento ele traz inúmeros malefícios esses que nós vamos estar abordando e falando aqui ao transcorrer e ao decorrer aqui da nossa lição. Então, é um problema e problemas precisam ser tratados, curados, solucionados. Do contrário, fica difícil você vencer na sua vida. O terceiro objetivo, não menos importante aqui da nossa lição, dentro deste tema, é apontar os passos para a cura do ressentimento, para a cura do ressentimento. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Existem alguns passos, algumas atitudes que nós precisamos tomar se quisermos aí ter o sucesso e vencermos mágoas, raiz de amargura e ressentimentos. Eu sempre costumo dizer que as atitudes, elas são determinantes para alcançarmos vitória. Por quê? As atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida. Ou seja, você não pode mudar, querido, o seu passado, mas você pode influenciar significativamente, quantitativamente e qualitativamente o seu futuro. De que forma? Com as suas ações no tempo presente, querido. Então, é importante nós observarmos o passo a passo de como tomar determinadas atitudes para vencermos nesta área. Vamos aqui para o texto de referência. Antes, porém, mandando um abraço aqui aos nossos amigos que nos assistem também, porque esse programa abençoado aqui às sextas-feiras, aqui dirigido por mim, conduzido por mim, pastor Eurípedes Venâncio da Silva, também nós transmitimos simultaneamente através aqui do nosso canal no YouTube e também através do nosso Facebook. Então já está mandando aqui um abraço muito especial também, quem já está nos ouvindo aí, o meu amigo Átila. Grande abraço, meu amigo Átila, que sempre tem nos acompanhado, está pedindo aí para nós mandarmos um alô. Grande abraço a você também. Meu obreiro auxiliar também aqui, dando a sua participação, José Augusto César. Grande abraço, dois irmãos abençoados, Augusto César e Augusto César e José Augusto. Grande abraço a todos os nossos irmãos aí, a todos que estão aí sintonizados na rádio. Vamos agora para o nosso texto de referência em Hebreus, no capítulo de número 12, dos versos 13 ao verso de número 17. Vamos ao texto. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Texto maravilhoso aí, queridos, para a nossa lição. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O verso 15 aí fala desse brotar da raiz de amargura que pode nos privar da graça de Deus. Isso é um problema muito sério. O verso aí de número 16, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então é dado aqui o exemplo de Esaú, que vendeu a sua primogenitura e foi um dos que foi muito ressentido. E por que é que Esaú foi tão ressentido, teve tantas amarguras de espírito? Primeiro, porque ele não tratou os seus problemas e os seus dilemas. O texto deixa bem claro aqui que ele era fornicador, ele era um profano, contudo ele não se arrependeu. Ele, na verdade, com alguma razão, em parte, ele foi enganado aí por Jacó, e por ser enganado ele atraiu um profundo ressentimento, e essas mágoas passaram-se anos e anos, e foi algo realmente muito difícil para Esaú superar as mágoas e os ressentimentos. Ao final da vida, mas já lá para o final, quando eles se encontram, eles fazem as pazes, mas até aquele momento era um momento de amargura e de ressentimento. E as amarguras da vida precisam serem superadas com a direção do Espírito Santo de Deus. Do contrário, nós com certeza, inadvertidamente, tropeçaremos na nossa caminhada, no nosso viver cristão. Vamos aqui agora para a introdução da nossa lição. Na continuidade dos estudos sobre a restauração e manutenção do bem-estar do ser humano, é indispensável trazermos o tema ressentimento e aprendermos sobre suas causas e resultados e os passos para superarmos este problema. Então, nós precisamos enfrentar, a grande questão é enfrentar de frente esses problemas e tentar, na medida do possível, superá-los. Uma questão aqui que precisa estar bastante fixada em nossa mente, pelo fato de que nós sabermos que as emoções existem e que essas emoções nos afetam como um todo, nós precisamos aí nos cercarmos de cuidado para que os ressentimentos, as mágoas, não nos tire o foco, inclusive aí da nossa salvação. Queridos, uma coisa que eu acho que é importante nós colocarmos em nossa mente, por mais otimista que você seja, por mais otimista que o crente seja, você precisa ter uma certeza na vida. É que inadvertidamente, em algum momento da sua vida, você vai ferir, você vai magoar alguém que você gosta, e você com certeza também vai sofrer algumas cicatrizes. Você será decepcionado por alguém que com justa razão foi ferido, foi machucado, foi magoado. Então alguma coisa lhe causou uma dor profunda. Mas essas dores precisam serem superadas, precisam ser deixadas para trás. Afinal de contas, você não é museu. Nós não somos museu para vivermos do passado. Precisamos seguir em frente, precisamos continuar seguindo a jornada. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela nos encoraja e nos dá muita força, recitada por Martin Luther King. E ele dizia de forma bastante contundente no seu inglês: If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, run, but all men keep moving. Quer dizer, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Mas se você não puder caminhar, arraste-se. Mas a qualquer custo, continue se movendo,
Ou seja, não pode ser uma dor, por mais difícil que ela possa ser superada, ela não pode nos parar, ela não pode nos deter. Precisamos continuar seguindo em frente, precisamos continuar caminhando a nossa jornada, seguindo aí em frente, queridos. Afinal de contas, a vida, ela não é só de coisas boas. Eu costumo dizer que, quer queira ou não, a vida ela é constituída de momentos bons e momentos ruins, que quer queira ou não, somos obrigados a passar por ele ao longo da nossa vida. A grande questão é de que forma nós lidaremos com dessas duas fases, esses dois momentos, os momentos difíceis e os momentos bons, que, vezes por outra, é preciso ser sincero, parece que ao transcorrer da vida, as dificuldades, as crises e os últimos tempos, dias são maus, a gente entende, parece que os momentos bons são cada vez mais raros em nossa vida. Contudo, nós precisamos encontrar a beleza em tudo, até nas adversidades, e através dessas adversidades vencê-las em nome do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não fica esperando uma oportunidade, ele não está condicionado às situações e às crises. Ele, na verdade, usa as crises, as dificuldades, para exercitar a sua fé. Nada pode parar o verdadeiro discípulo de Cristo. Precisamos continuar aí seguindo em frente com toda alegria e amor no coração, sabendo que o nosso Senhor Jesus é maior do que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Vale-se dizer, importante aqui ressaltar, que as emoções, como nós falamos em lições anteriores, elas não são sentimentos, e sim comportamentos, queridos. De forma que nós precisamos aprender a lidar, e se não administrarmos essas emoções de forma correta, nós poderemos aumentar ou diminuir os problemas. Os problemas precisam ser superados, mas se nós não soubermos administrar, lidar com todas essas problemáticas, nós vamos ter agravados ou diminuídos. Então, a forma como você lida, você trata os seus problemas é que vai ajudar a você a solucionar, a vencer todas as suas dificuldades e as suas lutas. Isso é algo que você precisa ter bastante aí em sua mente. Vamos então já aqui agora para o tópico de número 1. Feito a nossa introdução aqui, vamos para o tópico de número 1. Eu preciso lembrar a vocês, queridos, de repente você vai notar, nós vamos gastar um tempo maior aqui com essa nossa introdução, aqui com todo esse prefácio introdutório, com a leitura do texto de referência, a verdade aplicada, os objetivos da lição, e no tópico 1 aqui especificamente, é onde sexta-feira nós nos detemos mais, é aqui no tópico 1. E o tópico de número 2, pastor, e o tópico de número 3. Para você que quer ter um conhecimento mais aprofundado do todo aqui dessa lição, nós vamos falar de todos os tópicos aqui. Mas eu preciso lembrar-lhes que já na terça-feira lá em nosso canal, se você quiser conferir em maiores detalhes o tópico 2 e o tópico de número 3, todas as terças-feiras online, nós estamos às 8 da manhã, transmitindo aí para vocês o tópico 2 e o tópico 3 da nossa lição. E hoje nós nos detemos sexta-feira um pouco mais no tópico de número 1. Você que não tem acesso, se inscreva lá, porque para ter acesso ao conteúdo desta pré-aula na terça-feira, você precisa aí se inscrever em nosso canal. Então se inscreva, participe, dê o seu like lá no nosso canal do YouTube, seja por Deus abençoado, e além também de assistir, compartilhe, divulgue com os seus amigos, abençoe outras vidas aí. Os irmãos que estão chegando aí, a irmã Amanda, mandando aqui o seu abraço, o irmão Gislael, congrega lá conosco, grande abraço, meu amigo, vocês que estão aí sintonizados conosco, Deus abençoe de uma forma toda especial. De repente, se vocês tiverem uma pergunta, pode fazer aí pelo Face ou pelo YouTube, nós vamos estar tentando responder aí para vocês, tá bom? Tópico 1 da nossa lição, conhecendo o ressentimento. Nós precisamos, queridos, conhecer este campo de batalha, o ressentimento.
O dicionário Priberan, ele nos dá uma noção do que seria esse ressentimento, que é tornar, o que é ressentimento? É tornar a sentir. 2, é você defender-se, mostrar-se ressentido por alguma coisa. Então, se você for olhar no dicionário, eles vão dar mais ou menos esta definição do que é ressentimento, que é tornar a sentir, é defender-se, mostrar-se ressentido. Então, essa seria o nosso sentido de forma de nós falarmos no seu conceito, na sua origem do que é esta palavra ressentimento. Contudo, a gente precisa refletir um pouco mais do que seria esse estado de ressentimento, quais os resultados na vida do homem e os seus malefícios, porque não existe benefício aqui nos ressentimentos e nas mágoas, só nós somos prejudicados e somos levados aí à beira do colapso se nós não tivermos o devido cuidado de resolver esses problemas aí. Eu sempre gosto muito de conversar, às vezes quando vamos estar falando aqui na rádio Paz FM ou até mesmo na nossa congregação, de algum tema que nós vamos estar falando, eu gosto muito de conversar com a minha esposa, né? Importante às vezes nós estarmos em casa dialogando, às vezes dentro do carro, e eu me lembro que hoje, dentro do carro de manhãzinha, eu fiz esta pergunta para ela e disse, minha esposa, pergunta assim do nada, e digo assim para ela, o que você entende por ressentimento, né? E ela já entendendo, de vez em quando a gente gosta de perguntar e de conversar, porque eu penso da seguinte forma, ninguém sabe tudo, irmãos. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Ouvindo outro dia uma frase de Mário Sérgio Cortella, eu achei ela linda, maravilhosa, e ela é o suprassumo para mim do que seria uma pessoa humilde, uma pessoa verdadeiramente sábia. E ele dizia da seguinte forma, que uma pessoa que ela é humilde e sábia é aquela pessoa que sabe que não sabe, é aquela que sabe que não é a única que sabe, é aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, é aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo aquilo que de fato precisa ser sabido, ao passo que também a pessoa sábia e humilde é aquela que sabe que ela e a outra pessoa juntas saberão muitas coisas juntas. Então, a gente precisa estar aberto a mais saber. Então, minha esposa, ela diz, mas você pergunta, você tem muito mais preparo dentro do campo teológico, já fez tantos cursos teológicos. Eu digo, não, meu bem, mas você me acrescenta. Então, a gente conversando ali, falando, ela também formada, tem licenciatura aí no inglês, na área também de português e literatura, muito bem esclarecida, graças a Deus, e é sempre a gente conversa, principalmente em alguma questão de português que a gente precisa falar, e ela falando uma coisa interessante aqui sobre o ressentimento. Então aqui nós temos um prefixo ré, esse prefixo ré, ele vai nos remotar a alguma situação. Neste caso específico, ele vai nos remotar a quê? Ele vai nos remotar, vai nos levar a um sentimento de mágoa, porque esse prefixo ré pode ser outra coisa, pode ser, de repente, que não seja uma coisa ruim, pode ser que seja uma coisa boa. Por exemplo, regozijo, quando você se lembra de algo e você vai se regozijar, você vai se lembrar daquilo dali e vai sentir regozijo. Ao passo que ressentimento já é o contrário, você vai se lembrar de um sentimento, só que ele vai ser um ressentimento, algo que vai lhe trazer profunda mágoa, vai lhe trazer alguma tristeza, né? E ela falando, até nós citamos alguns casos, alguns exemplos ali de pessoas, de casos bíblicos, talvez não dá tempo para a gente falar aqui de todos, mas pessoas que tiveram dificuldades no campo aí emocional, da inteligência emocional, sobretudo aí no gerenciamento correto das emoções. Eu me lembro que conversando ali e a gente trocando ideias sobre este assunto,
nós chegamos à conclusão ali que sobre essa questão de ressentimento, a gente precisa entender que, por mais correto que sejamos, nós, em um dado momento da nossa vida, nós vamos, assim como nós somos magoados, nós vamos também magoar alguém. E nós vamos precisar do perdão de esse alguém, como nós também precisamos sempre recebermos o perdão diário de Deus, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos e caímos em falha e em contradição. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ela sobre essa questão, eu digo, pois muito bem, já que nós entendemos o que é o ressentimento, que é esse estado de mágoa, é você se lembrar de algo que lhe feriu, que lhe machucou, que lhe magoou, e aquilo lhe causa profunda dor, ao ponto de lhe provocar ira, ao ponto de lhe provocar feridas, porque nós sabemos que ao longo da vida vamos ter cicatrizes por causa de dificuldades, por causa de lutas que nós enfrentamos na vida. Por causa das lutas que nós enfrentamos na vida, nós vamos ter essas marcas, estas cicatrizes. Contudo, essas cicatrizes, essas marcas, elas devem ser olhadas pelo lado benéfico. Olha, eu tive que passar por isso daqui, deixou uma marca, mas eu sobrevivi, eu superei. Essas cicatrizes nunca podem chegar ao ponto de se tornar novamente uma ferida. Quando você coloca o dedo lá, aquilo lhe fere, aquilo lhe machuca, aquilo lhe magoa sobremodo. Então isso não pode chegar a esse ponto, né? Então eu perguntava, eu me lembro, e ela me respondeu 3 coisas que eu achei bastante interessante e que eu gostaria agora de compartilhar com todos vocês. Eu perguntava para ela como resolver, então, minha esposa, a questão do ressentimento. Falamos tanto sobre isso, como nós poderíamos resolver a questão do ressentimento? E eu me lembro que ela falou assim, primeira coisa, é você buscar ajuda. E eu disse, que tipo de ajuda? Uma ajuda especialista, psiquiátrica, e uma ajuda em Deus através da sua palavra. Eu achei já a primeira situação bastante interessante. E eu digo, olha, eu também concordo, realmente. A primeira coisa a se fazer nessa situação é você reconhecer que tem um problema e buscar ajuda para solucioná-lo. Identificar aí alguém da sua confiança, uma ajuda psiquiátrica, mas nunca abandonando também a sua saúde mental e espiritual através da leitura da Bíblia. Eu penso que talvez essa, inclusive, seja a maior preocupação e a melhor forma de resolver todos os problemas. Precisamos sim buscar uma ajuda especializada, mas nunca esquecendo aí do estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus, que fornece-nos a solução ou respostas para as principais indagações do ser humano. Então essa palavra que nos guia, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos edifica, é esta palavra que nos forma, que nos reforma, que nos transforma, que nos purifica a cada dia, essa palavra que nos enriquece, essa palavra que nos fortalece, né? Essa palavra que nos dá ânimo, que nos ajuda a ter esperança, a bendita esperança de que em Cristo dias melhores virão. Então, eu conversando com ela, ela me disse, olha, a primeira coisa é a palavra, e eu entendi que sim, porque você consegue encontrar a ajuda e a solução dentro da palavra. Os Salmos de número 119, o verso de número 11 diz, escondi a tua palavra para eu, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa gloriosa, guardar a palavra no coração. A leitura e a compreensão aqui deste texto significa dizer que você não está lendo por ler, meramente lendo a Bíblia. Você está guardando, ou seja, você está meditando na palavra, examinando meticulosamente esta palavra. E quando você estuda, você guarda no seu interior, lá nas suas entranhas, aonde ninguém vai lhe roubar. Está dentro do seu interior, não pode ser arrancada e nem tirada de lá de forma nenhuma. Olha que pensamento extraordinário, que palavra maravilhosa. Então, Salmos de número 119, ele vai falar muito sobre a palavra. Olha só que texto lindo também, o verso de número 105 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Que palavra gloriosa, maravilhosa e abençoada
é ela que nos orienta, é ela que nos conduz, ela que nos dá esperança. Evidentemente que a ajuda médica, psicológica está aí, mas nunca abandona. Tem pessoas que confiam muito na medicina e quando é dado um diagnóstico impossível, ele não consegue acreditar. Ora, a medicina faz o possível, mas o Deus é o Deus do impossível. Então é importante nós confiarmos em Deus. O Salmo 20, o verso 7 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. Se você tem Cristo e você ama esta palavra, você vai encontrar refúgio nela. Só que você precisa ler a Bíblia ouvindo. E como é que você lê ouvindo? É como orar também. Você precisa orar ouvindo. Tem pessoas que só falam. E o que é uma oração? A oração ela é um diálogo onde você conversa com Deus. Em um diálogo, uma pessoa sozinho ele não pode falar o tempo todo, ininterruptamente. Ele precisa, um dado momento, parar e tentar ouvir o que Deus está falando, às vezes na sua mente, no seu coração, ao seu redor, através da brisa, através do cantar de um passarinho. Em tudo nós podemos entender a resposta e o agir de Deus. A oração ela não pode ser um monólogo, ela é um diálogo. Então, para orar, você precisa orar ouvindo. Tem tantas pessoas que se preocupam tanto em falar que ele passa 1 hora orando e não se lembra de 2 minutos do que ele fez de oração. Ele nem sabe mais o que ele pediu para Deus. Então, às vezes, orar é você, às vezes, nem ter palavra, mas em gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai e nos faz entender junto ao Pai, de tal forma que a oração não é muito pelo falar, às vezes é mais pelo ouvir, pelo se expressar em sentimento, em lágrimas, de sacrifício na presença do Senhor Jesus. Porque quando o choro diante do Senhor Jesus, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria virar pelo amanhecer. Então, achei muito interessante quando a minha esposa ela me falava a respeito da palavra, que ela é capaz de fazer tudo isso. Aí eu tive essas conclusões e fui meditando e cheguei aqui a esse meu pensamento. Uma segunda coisa que eu achei interessante por demais a minha esposa falar, é que uma segunda coisa, se nós quisermos ter sucesso nessa área e vencermos o ressentimento, ela passa por uma das principais faculdades do homem. Ela falou do querer, e o querer ele tem a ver com a faculdade da vontade. E a vontade é uma das principais faculdades do homem. Por que é uma das principais faculdades? Porque da vontade parte o seu livre-arbítrio. Se você não tiver vontade, se você realmente não querer se libertar, você não se liberta. Um amigo meu, recentemente, há muitos anos, me convidou para estarmos ministrando, acho que 2018, uma palavra lá no assentamento, e nós fomos com muita gratidão, com muita alegria, e lá tinha uma multidão de pessoas nos esperando. Amigo, já desde a nossa tenridade, hoje um grande pastor, e ele lá do Ministério do Seta, e lá quando nós conversáramos, ele falando de alguém que estava sempre em estado de possessão. Então alguém se endemoniava por lá, a família vinha correndo e o pastor ia lá sempre e orava. Depois de tantas as vezes ele orar e expulsar o demônio, depois que ele saía de lá, o demônio voltava e atormentava aquela vida. Aí quando chamaram ele lá, ele foi um dia assim meio cheio da unção e da graça, mas também com uma certa dose ali de dureza na palavra. Quando ele chegou lá, ele disse assim: olha, alguém aqui quer aceitar Jesus? Aí, não, agora não é o momento, agora não é a hora. Ele disse, então tchau para vocês, eu estou indo embora. Aí o pessoal, não pastor, você não vai expulsar o demônio? Pelo amor de Deus, você não tem amor? Não, eu tenho demais. Agora, você ter amor é você não fazer também papel de idiota nem de ridículo, não. Se você não quiser, se vocês não tiverem vontade, e esse rapaz aí, eu vou orar, vou expulsar o demônio aqui. Se ele não quiser aceitar Jesus, eu nem oro mais por ele. Por quê? Porque ele não quer se libertar. Ele não quer sair dessa situação. Ele está achando conveniente ou por algum motivo está achando bom se endemoniar.
do contrário, porque assim, humanamente falando, é impossível ainda, e espiritualmente falando também, que alguém cheio do poder de Deus e da unção de Deus seja possuído por um demônio, a não ser que você deixe uma brecha. Se alguém está sendo possuído por um demônio, alguma brecha está havendo ali. A pessoa precisa fazer um conserto, analisar, se arrepender, vir para os pés do Senhor Jesus. Ora, a pessoa queria que fosse lá, que se expulsasse o demônio, a família queria, mas ninguém queria compromisso com Jesus. Então eu não vou orar mais, porque é perca de tempo. Eu oro depois que eu saio daqui, viro as costas, o demônio vai se apoderar de novo. Pareceu assim uma palavra aparentemente dura, mas eu entendi, eu achei interessante. E daí eu também extraio essa lição de que se alguém realmente não tiver vontade, não tiver a predisposição de se libertar de algum sentimento de mágoa, de rancor, seja qualquer coisa na vida que lhe o prejudica no seu viver diário, queridos, coloque de uma vez por toda na sua mente. Se você não querer, se você não tiver vontade, predisposição, não existe palavra bonita que eu fale aqui, não existe palavra linda, maravilhosa e abençoada que porventura o seu pastor venha dizer ou proferir em um culto, em uma palavra, em uma pregação, em uma mensagem eloquente ou não, inspirada ou não. Se você realmente não quiser libertação, você nunca será liberto. Jesus Cristo não poderá fazer nada por você se você primeiro não quiser que ele age e dê liberdade para ele entrar na tua vida. Perceba que Jesus disse: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém abrir, você entende essa questão, querido? Você consegue compreender a dimensão de tudo isso? Jesus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor, o diabo não, ele precisa apenas de uma brecha para ele forçar a entrada e entrar. Jesus não, o Espírito Santo é educado, querido, de tal forma que se você quiser que ele trabalhe na sua vida, você precisa o convidar. Convide Jesus para dentro da tua casa nesta oportunidade. Se alguma coisa está em desordem, está em desunião, em dissapor aí na tua vida, chame Jesus para dentro de casa, porque quem tem Jesus tem paz, tem